Got to put on our roller skates. É melhor vocês colocarem os patins aí, porque a gente vai rápido agora. I read Ephesians 6, 1 through 3. Vamos ler Efésios novamente. Efésios 6, agora de 1 a 3. O foco agora é nos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Let us pray. Oremos. Father, as we continue now in your presence, we ask that you would have mercy on us. Pai, ao continuarmos na tua presença, te pedimos misericórdia sobre nós. We stand in great need that you would be our teacher. Estamos aqui em grande necessidade que o Senhor seja o nosso mentor, professor. Give us grace, Lord, to do that which you call us to do. Nos dê graça para fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. For Christ's sake, amen. Em nome de Jesus, amém. So we're picking up where we left off this morning, Então continuamos onde nós paramos nessa manhã, discussing the theme, discutindo o tema aqui. God blesses the church, the family, the church, and culture when covenant children submit to the discipline and instruction of their parents. Que é Deus abençoa a família, a igreja e a cultura quando os filhos da aliança se submetem à disciplina e à instrução do Senhor. So in Os this pais. section, I'm speaking particularly to all of you who are children in the church. E aqui nessa manhã em especial eu quero falar com vocês que são filhos, que são crianças aqui. The Apostle Paul says to you, O apóstolo Paulo diz para vocês: obey your parents in the Lord, obedeçam seus pais no Senhor, honor your father and mother. honra teu pai e a tua mãe. Now you recognize that Paul is simply expounding here on the fifth commandment. É fácil reconhecer que Paulo está aqui apenas ampliando o quinto mandamento. Honor your father and mother, that your days may be long or prolonged in the land which the Lord your God gives you. Honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. And the Apostle Paul is telling children and young people to do two things: O apóstolo Paulo está falando aqui para que os filhos façam duas coisas: to obey their parents obedecer a seus pais and to give honor and reverence to their parents. e dar honra e reverência aos pais. This obedience begins with a submission to the authority of your parents. Essa obediência começa com a submissão à autoridade dos seus pais. Proverbs 6:20. Provérbios 6:20. My son, observe the commandment of your father and do not forsake the teaching of your mother. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. God has placed children under the authority of their parents. Deus colocou os filhos debaixo da autoridade de seus pais. You are to be governed by the will of your parents. Vocês devem ser governados pela vontade de seus pais. God has, under his authority, given parents authority over the children. Deus, debaixo de sua autoridade, deu autoridade aos pais para governar os filhos. If you do not learn to submit to the authority of your parents, Se você não aprender a se submeter à autoridade de seus pais, you will not submit to other authorities, você não vai se submeter a outras autoridades, and in the final analysis, you will not submit to the authority of God. e numa instância final você também não vai se submeter à autoridade de Deus. This submission is to be in all things. Essa submissão deve ser em todas as coisas. It is to be universal. Deve ser universal. You're to obey whatever they tell you to do unless they tell you to do something contrary to God's word. Deve obedecer tudo o que eles ordenarem, a não ser que aquilo que ordenarem seja contrário à palavra de Deus. When I say it is universal, I also mean it covers all of life. Quando eu digo que é universal, quero dizer que cobre toda a vida. You're to be governed by their will in life choices that you make.
devem ser governados pela vontade dos pais, inclusive nas escolhas que vocês fazem na vida. You're to seek their advice with respect to vocation. Devem procurar seus conselhos em relação à vocação. They know you better than you know yourself. Eles lhe conhecem melhor do que vocês conhecem a si mesmos. They know your strengths and weaknesses. Eles sabem seus fortes e suas fraquezas. And they're able to direct you in terms of, we think these are areas that would be a good calling for you. E conseguem direcioná-los então, dizendo, eu creio que essa seria uma boa vocação para você. Direct you in your choice of education. Dirigi-los em sua escolha por educação, por exemplo. Direct you in marriage. Dirigi-los, inclusive, no casamento. Are you ready for marriage? Você está preparado para o casamento? That's not just your decision. Não é apenas uma decisão sua. Your parents will know whether or not they think you're ready for marriage. Os seus pais vão saber se você já está pronto ou não para o And casamento. if they say, we don't think you're ready, you need to work on A, B, and C, you need to submit to that. E se os pais disserem, eu não creio que você está preparado ainda, você precisa trabalhar nessas áreas aqui, você deve se submeter. You are to submit to them with respect to whom you marry. Devem se submeter, inclusive, em relação a com quem vocês vão se casar. Young men should not marry a woman without consulting their parents. Homens- Is she a fit wife? Homens jovens não devem se casar com uma mulher antes de consultar seus pais, se ela de fato é adequada para o casamento. And the Bible goes a step further with young women. E a Bíblia, ela vai um pouco além, principalmente com as mulheres, com as jovens moças. You must have your father's permission to marry the man that you marry. Você deve ter a permissão do seu pai para casar com o homem que você deseja. We don't have time to look at it, but Numbers 30 is a very interesting commentary on male headship in the family. Não temos muito tempo para falar sobre isso, mas Números 30 é um comentário maravilhoso sobre essa liderança masculina na família. In that chapter, Naquele capítulo, God says a father may annul a vow made by his daughter. Deus diz que um pai pode anular um voto feito pela filha, And she will not be guilty. e ela não será culpada. Then it says, when she marries, that authority passes to her husband. E aí diz que quando ela se casa, essa autoridade passa ao seu marido. And the husband may annul a vow, even one taken in her father's house. E o marido pode anular o voto, mesmo que ele tenha sido feito na casa do pai. And so, the concept of a woman being under the authority of her father, later her husband, clearly laid out in Scripture. Então, o conceito aqui de uma mulher estar debaixo da autoridade do seu pai e depois da autoridade do seu marido é claramente manifestado nas Escrituras. So it's a submission to their authority. Então, a submissão à autoridade dos pais It is universal in scope. é de uma estrutura universal And then it is to be very quick. e deve ser bem rápido. Very quick? Very quick. Bem rápido. As I said in the previous message, their yes must be yes, their no must be no. A obediência deve ser manifestada de uma forma bem rápida. O sim tem que ser sim e o não tem que ser não. There'll be some way, a signal that if they don't understand all the facts, you can raise your hand or something and say there's something that I think you ought to know. Se houver, então, uma manifestação de que alguma coisa eles precisam aprender, então, levante a mão e diga, você precisa aprender isso aqui. But apart from that, E sem isso, you must obey immediately. você deve obedecer imediatamente. Not a court case, Não é um caso de justiça. not an argument, Não é uma discussão. not telling you to do something 2, 3, or 4 times. Não é dizer alguma coisa 2, 3, 4 vezes. If they have to tell you more than once, Se o pai tiver que dizer alguma coisa mais do que uma vez, they should discipline you. eles devem lhe disciplinar. And so it is to be a submission to their authority in all things and done quickly. É, então, uma submissão à sua autoridade de forma completa e deve ser feito de forma rápida. Now, in connection, children are to honor their parents. Então, em conexão a isso, os filhos devem honrar os seus pais. And this honor
also speaks to us of heart obedience. E essa honra diz respeito à obediência que está lá no coração, que vem do coração. It is to respond to them with reverence, love, and a proper filial fear. É uma resposta aos pais, então, com reverência e temor de filhos. Exodus 21:17. Êxodo 21:17. He who curses his father or his mother shall surely be put to death. Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Now, I tell you this simply for you to understand the seriousness of obedience and honor. Estou mostrando a vocês isso só para lembrar a seriedade da obediência e da honra. Another place, the Bible says that if a child refuses to honor and obey his parents, he's to be brought before the elders. Num outro lugar, diz que se o filho não querer se submeter à obediência dos pais, à autoridade dos pais, ele deve ser trazido aos anciãos da igreja. And I think we should do that today. E eu creio que nós devemos fazer isso hoje ainda. So we owe them then a heart obedience. Então nós devemos aos nossos pais uma obediência de coração. I've heard the story, thank you, heard the story of a father was taking his child to school. Eu vi uma história uma vez de um pai que levava seu filho à escola. Child was standing up in the seat. A criança estava de pé no carro, no assento do carro. Father said, "Sit down." O pai disse, senta. Child didn't want to sit down. A criança não queria sentar. Father said, "Sit down." O pai disse mais uma vez, senta. So the child sat down O filho sentou and then proceeded to say, e continuou dizendo, "I'm sitting in my body, but I'm standing in my heart." eu estou sentado de corpo, mas de pé no meu coração. Now some of you children do that. Algumas crianças aqui fazem isso. I know one boy and girl. Eu sei um ou outro garoto e menina. The girl was always getting in trouble because she was arguing with her parents. A menina sempre estava em encrenca porque ela contra-argumentava com os pais. His sage advice was, E o conselho sábio dele foi, just do what they tell you to do. faça apenas o que eles querem que você faça. Just avoid the trouble. Evite o problema. Later on, he's the one who had trouble. Num outro momento, foi ele que entrou em encrenca. He didn't obey from the heart. Ele não obedeceu do coração. And so it must be a heart obedience. That's what honor entails. Então deve ser uma obediência do coração. É isso que honra significa. If you honor your parents, you're going to be a delight to them Se você honrar os seus pais, você será um prazer para eles. and not to cause them harm and grief. E não vai causar a eles tristeza ou dor. Proverbs often speaks of this relationship. Provérbios fala desse relacionamento constantemente. Proverbs 29:3. Provérbios 29:3. A man who loves wisdom makes his father glad. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Proverbs 15:20. Provérbios 15:20. A wise son makes a father glad. A foolish man despises his mother. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. You are to be a delight to them. Você deve ser um prazer para eles. You are to delight in their company. Vocês devem ter prazer na companhia deles. Proverbs 23:22. Provérbios 23:22. Listen to your father who begot you. Do not despise your mother when she's old. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. I mentioned in the previous message the pattern of teenagers to want to go into their room. Eu mencionei na mensagem anterior aquele padrão dos adolescentes de quererem se isolar nos seus quartos Not be part of the family. e não quererem fazer parte da família. But the Christian child is going to want to be a part of the family. Mas o filho da aliança verdadeira, ele vai querer ser da família, fazer parte da família. And as Dr. Beakey pointed out, that is the way to court your future spouse. E como o Dr. Beakey mencionou lá no simpósio, essa é a forma de escolher o futuro cônjuge. Bring them into the home.
trazê-los para dentro da casa do lar, and do things together as family. fazer coisas juntos como família. Now, another thing that you must not do if you're going to honor your parents is to speak evil of them to your peers. Uma outra coisa que você não deve fazer para poder honrá-los é falar mal deles entre o grupinho de vocês. It's pretty cool to get with your friends and start trash talking your parents. É muito legal estar com os coleguinhas falando mal dos pais. Or they're doing that and you feel as if you should say something. Ou eles estão fazendo isso e você acha que você deve dizer alguma coisa também. Or you think they've been unfair and so you begin to complain about them. Ou você acha que eles foram injustos e aí você começa a reclamar dos pais. That's disrespectful. Isso é desrespeitoso. It's not honoring your parents. Não é honrar os pais. There's also a role of honor and respect after you've left the home. Mas há também uma questão de honra e respeito depois que você sai de casa. Even when you're married and have your own home, Mesmo já casado e tendo o seu próprio lar. you are to seek their advice on major decisions. Você deve buscar, sim, ainda o conselho deles em decisões importantes. Take their counsel or receive their counsel. Recebam o conselho de seus pais. You're not required to do what they suggest, Não é exigido de você que você faça exatamente o que eles dizem, but you should respect them and their wisdom and get their input. mas você deve respeitá-los, sim, e ouvir a sabedoria deles. And then the other part of that honor when they're out of the home is when they're older and they need help, that falls first on you to be the one who cares for them. E a outra parte dessa honra, quando você já saiu de casa, é quando eles ficam mais velhos e precisam de cuidados, essa responsabilidade está em primeiro lugar em você. Paul says in 1 Timothy 5 Paulo diz lá em 1 Timóteo 5, that the one who does not care for his parents is worse than an infidel. que aquele que não cuida de sua própria família é pior que um descrente. And so obey and honor. Então, obedeçam e honrem. Now, I know that all of you children and young people have heard this hundreds of times. E eu sei que vocês, crianças aqui, já ouviram isso milhões de vezes. But I want you to think next about the basis of this commandment. Mas eu quero agora que vocês pensem na base desse mandamento. I said earlier that fathers, particularly, and fathers and mothers have a covenantal obligation. Eu disse mais cedo, então, que pais e mães têm esse compromisso pactual, But you boys and girls and young people have a covenantal obligation. mas vocês, meninos, meninas, jovens, também têm uma obrigação pactual. This comes out two ways in the text. Isso só salta do texto de duas formas. One is so simple that we miss it. Um é tão simples que parece passar despercebido. This letter was written to the church at Ephesus. Essa carta foi escrita à igreja em Éfeso. What did Paul assume? O que Paulo estava presumindo aqui? He addresses children in the letter. Ele está endereçando os filhos na carta também. He's saying they're part of the church because the letter was written to the church at Ephesus. Ou seja, ele está presumindo que os filhos são parte do pacto. Ele está escrevendo para os filhos e eles são da igreja também. And they were not in Sunday school or children's church because they were here to hear themselves addressed. E como essa carta era lida para a igreja, esses filhinhos não estariam ali em um outro lugar, no culto infantil ou alguma coisa especial para eles. Notice as well the covenantal language. Vejam também aqui a linguagem pactual. Children, obey your parents in the Lord. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Now that's a very important little phrase. E essa frase é muito importante. What does it mean for a boy or a girl to be in the Lord? O que significa para um menino e uma menina estarem no Senhor? It means that you belong to the Lord Jesus Christ. Quer dizer que você pertence ao Senhor Jesus Cristo. We have baptized you because you belong to the Lord Jesus Christ. Nós batizamos vocês porque vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo. You are in a special relationship to the Lord Jesus Christ Vocês estão num relacionamento especial com o Senhor Jesus Cristo. that other boys and girls do not have. Outros meninos e meninas não têm isso. God placed you in a Christian home and a Christian church because you belong to the Lord Jesus Christ. Or because you're in the Christian home, you belong to the Lord Jesus Christ. Deus colocou vocês numa igreja cristã, num lar cristão,
Porque ao pertencer a esse lar cristão, vocês pertencem a ele. And so the child in arms, Sorry? the baby, Então, o bebezinho no braço, to every young person, desse bebezinho até o mais jovem, every one of you are related to Christ by covenant. todos vocês têm relacionamento com Cristo pelo pacto. Now, our great desire is that each one of you will be in Christ, not just by covenant, but by conversion. O nosso desejo é que todos vocês estejam em Cristo, não só pelo pacto, mas pela conversão. It's not just an external relationship. Não é apenas um relacionamento externo. The Spirit of God is in your heart. O Espírito de Deus está no seu coração. And so you obey in the Lord Jesus Christ. Então você obedece no Senhor Jesus Cristo. And so you see that because God has made you his child, Então você vê, porque Deus lhe fez filho dele, because God brought you to trust in the Lord Jesus Christ, porque Deus faz com que você confie no Senhor Jesus Cristo, God says, honor your parents. Deus diz, honra os seus pais. But also because you're in the Lord Jesus Christ, Mas também porque você está no Senhor Jesus Cristo, God's promised in you the strength and power to obey the Lord Jesus Christ. Deus lhe promete o poder e o vigor para obedecer essas coisas. You don't do it in your own strength, Você não consegue fazer isso por conta própria, you do it in Christ's strength. você faz isso em Cristo. And so you're to obey because it is a covenant obligation. Então você deve obedecer aos pais porque é uma obrigação pactual. And second, because it's part of God's righteous law. E segundo, porque é parte da lei justíssima de He Deus. says in verse 1, for this is right. No versículo 1 ele diz, pois isso é justo. In other words, it is righteous. É justo. It's part of God's holy law and will for all children. É parte da lei de Deus, da sua vontade para todos os filhos. And thus, when you seek to obey your parents, you're pleasing God. E assim, quando vocês buscam honrar os seus pais, vocês estão agradando a Deus. That should be very exciting. Isso deve ser muito empolgante para vocês. That by obeying your parents, you're making God happy. Que ao obedecer os seus pais, vocês estão fazendo Deus feliz. Have you thought about God being pleased with you? Você já pensou em Deus estar feliz com vocês? See, because of Christ, He is pleased with you. Por causa de Jesus, Ele está feliz com vocês. And He takes pleasure even in your childlike obedience. E Ele tem prazer até mesmo na sua obediência infantil. Now, this also becomes a standard for examination, Isso também se torna, então, um padrão para o exame, particularly for you older young people. principalmente para vocês mais velhos aqui. The Bible lays out this responsibility. A Bíblia coloca essa responsabilidade. How do you respond to it? Como você tem respondido a isso? Is it a burden? É um fardo? Do you bridle against the authority of your parents? Você luta contra a autoridade de seus pais? Do you obey, but in your heart you're willfully disobedient? Você obedece, mas no coração desobedece? More like an animal being forced to obey its master? Parecendo um animal que deve ser forçado a obedecer o seu mestre? That's a very good standard to manifest that you're not yet converted. Esse é um padrão muito interessante para manifestar se você já é ou não convertido. You're in Christ by covenant, Você está em Cristo pelo pacto, but you must make Christ your own. mas você deve tornar Cristo o seu próprio Senhor. You can only do that with a new heart. E você só faz isso com um novo coração. If you have a new heart, you're not going to resist God's law. Se você tiver um novo coração, você não vai ter resistência à lei de Deus. So use the very way you respond to your parents, young people, Então use a mesma forma com a qual você responde aos seus pais, jovens, to help you understand whether or not you're in Christ. para ver se você está realmente em Cristo ou não. So we've seen the covenantal basis of the responsibility. Então, We've seen the commandment nós vimos a base pactual para a obediência, o mandamento, and the basis. e a base. Now, quickly, the promise.
Então agora, rapidamente, vejamos a promessa. In verse 3, No versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. this promise is based on the promise that's given in the fifth commandment. Essa promessa é baseada lá no que é dito no mandamento em si, no quinto mandamento. Although it's changed here because of the new covenant. Apesar de aqui estar modificado por causa da nova aliança. In the fifth commandment, Lá no quinto mandamento, it's that your days may be prolonged in the land which the Lord your God is giving you, diz para que os dias sejam alongados na terra que o Senhor teu Deus te dá. here it is that you may live long on the earth. E aqui diz para que tenha longa vida sobre a terra. So it's no longer tied to the possession of Palestine, Então não está mais ligado aqui à possessão da Palestina simplesmente, but Paul changes this promise to include all people in all lands. mas Paulo está aqui ampliando para incluir todas as pessoas em todas as terras. He says it's the first commandment with a promise. Ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Now there's a consequence that's given to the second commandment. Há uma consequência que é dada ao segundo mandamento. What God will do to those that break that commandment and how he'll bless those that keep that commandment. O que Deus vai fazer para aqueles que quebram o segundo mandamento e o que Deus vai fazer para aqueles que obedecem o segundo mandamento. But here the promise has to do with what I want to call covenant continuity, the generations of the church. Mas aqui a promessa diz respeito àquilo que eu chamo de continuidade pactual, as gerações que virão na igreja. The one who obeys will enjoy for himself, but also the church will enjoy these promises. Aquele que obedece vai desfrutar para ele mesmo, mas a igreja também vai desfrutar das promessas. First, a blessed life. Primeiro, uma vida abençoada, It will be well with you. para que te vá bem. You will prosper. Você vai prosperar. Doesn't mean there will be no trials and afflictions. Não significa que você será livre de aflições ou tribulações. None of us get to heaven without trials and afflictions. Nenhum de nós vai para o céu sem tribulação ou aflição. But there's an element of blessing on God's people. Mas há um elemento aqui de bênção de Deus sobre o seu povo. And often a certain level of prosperity. E, num certo sentido, um nível de prosperidade. Part of that simply flows out of a different kind of lifestyle. Parte disso é simplesmente uma mudança de estilo de vida. And God's delight in blessing his children. E Deus tem prazer em abençoar seus filhos. But as we read in Psalm 128, Mas como nós vimos no Salmo 128, the real blessing is on the covenant community. a bênção ela é mais geral no povo de Deus, na comunidade do pacto. How blessed is the church Como a igreja é abençoada, that's full of the next generation que é repleta da próxima geração, who are contributing to the well-being and prosperity of the church. que vão contribuir para a prosperidade e o bem-estar da igreja. So you see, children, when you obey, Então vejam, filhos, quando You're vocês a obedecem, blessing to the church of God. você é uma bênção para a igreja de Deus. You make a difference. Vocês fazem diferença. Now, it also promises long life. E também é prometido aqui vida longa. Again, this doesn't mean that every godly person will live to be as old as Dr. Canuto. Isso não significa que todo homem piedoso aqui vai viver tanto quanto o Manuel Canuto, But that's the general promise. mas é a promessa geral. We know that some children die very young. Nós sabemos que alguns filhos morrem quando são jovens. And some very godly men, like Robert Murray McShane, die in their 30s. Alguns homens bem piedosos, Robert McShane morreu ainda nos 30, But nos seus 30. the general pattern is that God blesses covenant obedience with a long life. Mas a regra geral é que Deus abençoa, então, a obediência pactual com uma longa vida. The Shorter Catechism 66 gives us the balanced commentary on this promise. O Breve Catecismo, pergunta 66, nos dá o equilíbrio dessa promessa. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e para o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. So as it's for God's glory and your good, to that degree, God's going to work these promises out
in your life. Então, para a glória de Deus e para o seu bem, Deus vai fazer com que essas promessas se cumpram. So I want you children and young people to understand your relationship, not just to your families, Então eu quero crianças e jovens aqui presentes que entendam o seu relacionamento não apenas com sua família, but to the church, mas o relacionamento com a igreja, to your city, o seu relacionamento com a cidade onde você está, to your nation. com a sua nação, For God works through families pois Deus trabalha por meio de famílias to reform the church and the state. para reformar a igreja e o Estado. And you children and young people E vocês, crianças e jovens, are part of the future of a vibrant Reformed church in Brazil. são parte dessa igreja reformada vibrante no Brasil. So understand the significance of what God is calling you to do. Entendam então a significância do que Deus está chamando você para fazer. And I know that obedience is hard. Eu sei que obediência é difícil. It's hard for all of us. É difícil para todos nós. We as your parents wrestle with obedience. Nós, como seus pais, lutamos com isso. But I remind you, as I reminded adults earlier, Mas quero lembrá-los também, como fiz antes aos adultos, you confess your sins. que vocês devem confessar seus pecados. When we discipline you, we pray with you. You confess your sins. Quando disciplinamos vocês, vocês oram e confessam seus pecados. But also ask God to help you, Mas peçam a Deus que os ajude, to give you grace. dê graça a vocês. Many young people put off unnecessarily making a public profession of faith and coming to the Lord's table. Muitos jovens demoram demasiadamente a fazer a sua pública profissão de fé. If you love the Lord Jesus Christ, Se você ama o Senhor Jesus Cristo, and you can give an intelligent confession of faith to the elders, e você consegue dar uma profissão de fé inteligente, racional aos seus presbíteros, then come and make profession of faith. então venha e faça a sua profissão de fé, So you can come to the Lord's table, para que você se aproxime da mesa do Senhor. and there God will also give you grace to help you be a better and obedient child. E ali Deus vai lhe dar graça também para você ser um filho ainda mais obediente. Amen. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque talvez muitos adultos aqui, crentes há tantos anos, nunca tenham ouvido uma aula como essa, um sermão como ouvimos durante a nossa infância, até mesmo juventude. Que coisa gloriosa, ó Deus, ver a Tua mão abençoadora transformando a igreja no Brasil, a igreja no mundo inteiro. E que os nossos filhos, então, com esse privilégio de ouvir tesouros da Tua palavra aplicados a eles, ao coração deles, entendam, como o Homem-Aranha entendeu, que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Que nós sejamos ainda mais poderosos que qualquer super-herói, ó Deus, que nós possamos no Senhor Jesus Cristo transformar as nossas vidas, ganhar a nossa batalha contra o pecado e ver a nossa nação transformada. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda precisa dessa salvação, que o Senhor derrame sobre eles nesse dia, no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amen.